bom, Hilde, ninguém nunca falou comigo sobre isso. Nós vamos conversar, ou já estamos conversando, com o João César de Castro Rocha, que é professor titular de literatura comparada da UERJ, é doutor em letras pela UERJ, Universidade Estadual do Rio de Janeiro, do Estado do Rio de Janeiro, e é doutor em literatura comparada pela Universidade de Stanford, não é pouca coisa. Ele é cientista da FAPERJ, cientista literário da FAPERJ e pró-cientista da UERJ, e presidiu a Associação Brasileira de Leitura Comparada, e ele já escreveu e já publicou 13 livros, já organizou mais 30. Teve a sua obra traduzida do inglês ao mandarim, do francês, italiano, espanhol ao alemão. Tudo isso na maior discrição, na maior serenidade, sem qualquer show-off, sem qualquer exibicionismo que não é de seu temperamento. A quantidade de prêmios que o João César já recebeu por ocasião das suas visitas à universidade, como professor visitante, pesquisador visitante, é impressionante. Recebeu da Universidade de Macau, professor visitante distinguido. Recebeu de Hunan, na China, Shaoxing Scholar, Visiting Research, pesquisador visitante, researchers, da Princeton University, também de professor visitante. E no México, em Portugal, em Massachusetts, nos Estados Unidos, na Universidade de Oxford, na Universidade de Cambridge, não faltou nenhuma, e na Universidade ficou com todas. Foi o circuito Elizabeth Arden das universidades do mundo. Ele fez e foi premiado, foi distinguido, recebeu láureas. E isso é essa pessoa. Você é mineiro? Eu sou carioca. Carioca, não é um perfil tão carioca assim. E, além disso, eu conheci como curador de uma feira literária que nós acabamos fazendo juntos lá em Niterói. O Instituto Zuzu Ângelo era o produtor, né, dessa feira. Ele mantém um programa diário no canal ICL. Semanal, tem uma participação. Sobre literatura. Não, é sobre comentários em geral, literatura, política, o dia a dia. Uma vez por semana. Eu pensei que fosse às 19 horas, todos os assuntos. Não, isso eu converso com você depois. Eu criei um programa no meu Instagram chamado Conversas Literárias. Toda sexta-feira, às 19 horas, eu tenho uma conversa literária com as pessoas. E é interessante que ele parte, isso é o que... Porque ele é um influencer da literatura e da política. Mas o sucesso do João César, do professor João César, vocês desculpem essa falta de cerimônia minha, mas o sucesso do professor João César eu atribuo a esse mundo literário que povoa sua mente, esse mundo de personagens, de escritores, de romances, fabuloso, de peças de teatro. Então, ele vai de Dostoiévski a Shakespeare, vai de Machado de Assis a Gonçalves Dias. Ele percorre todo esse universo fantástico da literatura com a sua sensibilidade acurada e interpreta os fatos políticos, interpreta, analisa e decifra a partir desses personagens extraordinários da literatura brasileira e da literatura mundial. Então, esse é o diferencial do analista político, do analista da alma,
que é o professor João César Castro Rocha. Desde que ele começou essa atuação e desde que começou esse programa, teve início, eu queria trazê-lo aqui. Mas ele foi ficando tão grande, tão grande, tão grande. 1,88 m. Eu falei, será que agora eu vou conseguir trazer o João César? Mas consegui. É porque realmente era uma coisa que eu gostaria de externar. Muito obrigado. Assim como eu estava conversando com você, além do sucesso do filme, o que tanto projeta o Ainda Estou Aqui é a figura humana Fernanda Torres. Sem dúvida. Não. Porque ela é um ser humano tão diferenciado que as pessoas, que não há repórter que não queira entrevistá-la. E que fica encantado enquanto entrevista. E que fica encantado. Você tem as maiores atrizes do mundo que não deram tantas entrevistas porque estavam candidatas ao Oscar. Então, isso a Fernanda é um diferencial enorme. E esse momento em que ela está, né, de entender a grandeza desse momento, do que significa para o Brasil. Isso. Qual é o maior desafio contemporâneo, professor? Ilde, em primeiro lugar, deixa eu agradecer demais. Para mim é uma honra enorme ter essa conversa com você. Eu tenho por você um carinho muito grande, já trabalhamos juntos, e tenho uma enorme admiração pela sua trajetória e pela sua história. É, de fato, uma enorme honra, estou muito feliz. Então, o maior desafio contemporâneo. Nós estamos todos convocados a nos transformarmos em pequenos Édipos. Então, comecemos pelo teatro. Estamos em Tebas. A cidade está sitiada, literalmente. Há uma esfinge na porta da cidade. Nenhum visitante entra, nenhum morador sai. É literalmente um estado de sítio. A esfinge faz uma pergunta e só conseguirá ultrapassar o portão da cidade quem responder corretamente. Ninguém consegue, são todos devorados pela esfinge. Uma crise completa. Qual é a pergunta que a esfinge faz? A pergunta é simples. A pergunta é a seguinte: qual é o animal que na infância caminha com 4 patas, na maturidade com 2 e na velhice com 3? Ninguém responde. Ninguém consegue encontrar resposta. O que as esfinges estavam fazendo é virar para as pessoas um espelho do passado, do presente e do futuro. Somos nós. Quando somos crianças, engatinhamos. Quando somos adultos, andamos, caminhamos, depois usamos um bastão, uma bengala. O Édipo acerta, descobre, entende do que se trata, porque ele era um homem em crise. Ele era um homem em crise porque ele fugia do seu destino. Ele havia consultado o oráculo de Delfos e descobriu que ele estava destinado a esposar a própria mãe e a assassinar o próprio pai, embora não o desejasse. Mas ele é de Tebas, mas ele estava em Corinto, porque os pais dele receberam o mesmo oráculo e o deixaram exposto para morrer. Um camponês se apiedou e entregou para o rei de Corinto, que não tinha filhos, e era um filho adotivo. Ele jamais teria esposado quem ele considerava ser a mãe e jamais teria assassinado quem ele considerava ser o pai. Ele era um homem em crise, por isso ele foge. Sendo um homem em crise, ele pensa em si todo o tempo, no seu dilema. Por isso, quando a esfinge pergunta, Édipo sabe responder. Porque aquele espelho reflete a ele. A esfinge é destruída. Tebas volta ao normal. Como prêmio, ele recebe a mãe da rainha que havia acabado de se tornar viúva. E ele desposa a própria mãe porque havia assassinado o próprio pai sem sabê-lo. Nós devemos ser pequenos Édipos, Ilde. Nós precisamos compreender o desafio contemporâneo, que é o avanço da extrema-direita, falamos disso depois, mas precisamos, sobretudo, compreender a profunda lição de Édipo, profunda. Não basta resolver o enigma, é preciso permanecer atento, porque Édipo resolve o enigma, torna-se rei, é celebrado, mas ao tornar-se rei e ao ser celebrado, ele encontra o destino do qual ele queria fugir. Ele matou o pai, ele desposa a mãe. E nós não estamos conseguindo decifrar o enigma da esfinge? Não. Esse é o problema. Essa é a minha angústia. E a razão pela qual, de modesto professor de literatura, escritor, eu decidi tentar conversar com as pessoas de maneira mais ampla,
é porque eu tive a intuição de que alguma coisa eu entendia através da imaginação literária. Porque se essa analogia com Édipo faz sentido, o que nós enfrentamos hoje com o avanço transnacional da extrema-direita, porque é o grande desafio contemporâneo, Hilde. Esse é o desafio, não há outro. É um desafio maior do que foi o nazifascismo nas décadas de 20 e 30 do século XX, do século passado. É engraçado falar do século XX como século passado, não é? Foi ontem. Quer dizer que a vanguarda já é do século passado, que é uma ideia engraçada, não é? Porque o nazifascismo surge, sobretudo, como uma imposição violenta. Mas hoje, a extrema-direita de Donald Trump, Elon Musk, Jair Bolsonaro e tutti quanti, porque é disso que se trata, é tutti quanti, é uma máfia. Eles avançam, e precisamos dizê-lo com toda a honestidade intelectual que nos caracteriza. A extrema-direita no mundo hoje avança conquistando corações e mentes. E conquistando corações e mentes, sobretudo nas gerações mais jovens. É isso que está acontecendo. Por quê? O que está em jogo? Eu acho que compreender esse dilema é o desafio contemporâneo. É o que eu tenho tentado. E quem é a Jocasta nessa história? Ah, boa. Boa. Posso propor outra pergunta? Pode. Quem é o Ricardo III dessa história? A minha hipótese, vamos pensar juntos. A minha hipótese é que nós estamos vivendo hoje a era de Ricardo III. O que significa isso? É claro que você foi do teatro, você sabe muito bem, mas vamos falar para todos. Me parece que o personagem central para compreender o mundo contemporâneo, de um lado, é o narrador das Memórias do Subsolo do Dostoiévski. De outro lado, é Ricardo III de William Shakespeare. Mas por que Ricardo III? Ricardo III é uma peça fascinante, porque na dramaturgia elisabetana foi uma inovação importante. Porque o típico vilão, ainda hoje, o típico vilão é Iago. É o homem que dissimula. É aquele que se adapta às expectativas do outro para melhor manipulá-lo. É aquele que, até o final, parece ser o melhor amigo de todos. Até a última cena em que Iago é desvendado, a trama de Iago é desvelada, todos dizem que ele é um homem honesto, que é um bom homem, amigo de todos. É o Iago que diz no início da peça, literalmente, ele fala assim, I am not what I am. Eu não sou o que sou. O vilão nunca é o que é, porque o vilão não pode ser. O vilão tem que ser maleável e adaptar-se aos caprichos de todos. Esse é o modelo do vilão, o dissimulado. Foi o modelo de 2016 no mundo. 2016, olha, me acompanhe. Isso é um livro que eu quero escrever, Hilde. Eu estou angustiado porque eu não sei se eu vou conseguir. 2016, no mundo. Em 8 anos o mundo mudou. 2016. Donald Trump, o Brexit, Modi, Jair Messias Bolsonaro vencem. E a Hungria também, né? A Hungria, mas a Hungria foi um pouco anterior, foi 2008. Foi 2008 quando volta o Viktor Orbán e dá o modelo para o que está acontecendo no mundo hoje. Mas 2016, eles vencem lançando mão de um recurso inventado por uma consultoria política chamada Cambridge Analytica, em Cambridge, ideada, entre outros, pelo Steve Bannon. Do que se tratava? Do que se tratava era de transformar o cidadão num perfil de usuário e encarar a política como se fosse apenas uma estratégia de marketing e de economia da atenção. E em lugar de fazer uma campanha para a cidadania, como, por exemplo, a presidente Dilma Rousseff em 2014, Pátria Educadora. Juscelino Kubitschek, 50 anos em 5. João Goulart, reformas de base. Não existe mais um projeto para a cidadania. Você faz uma campanha com base no microdirecionamento digital. Você identifica bolhas e você faz campanhas específicas para essas bolhas. Tanto que em 2018, uma brilhante antropóloga, você deveria convidá-la, Hilton, brilhante. Ai, meu Deus do céu, o sobrenome dela me escapou agora. Que vergonha. Vou lembrar daqui a pouco. Eu tenho enorme admiração por ela. Ela fez uma pesquisa em 2018, no calor da hora, e ela descobriu 16 perfis de bolsonaristas. Havia, por exemplo, o evangélico fundamentalista e havia os gays com Bolsonaro. Aí você pensa, como assim? Se eu reunir numa mesma sala o evangélico fundamentalista e o gay com Bolsonaro, o Bolsonaro perde os 2 votos. O Isabela Calil.
pede os 2 votos. Qual é o segredo? Eles nunca vão estar na mesma sala. Eles vão receber mensagens específicas para aquilo que eles desejam. Isso foi possível porque o Facebook vendeu de maneira ilegal todos os nossos dados para a Cambridge Analytica, que pôde então fazer uma decodificação do eleitorado, não em cidadãos, na noção de cidadania, mas como perfis de usuário. Se você lembrar, Hilde, o Mark Zuckerberg teve que ir no Senado explicar e teve que pedir desculpas, dizer foi um erro. Mas tudo foi feito, nós não sabíamos. Nós não sabíamos. E também tem o adendo da insustentável verdade, insustentável leveza da verdade. É isso. Passou a ser relativa. É isso. E nós não sabíamos. Mas em 2016 nós não sabíamos que isso estava acontecendo, de acordo? Descobrimos depois. É o modelo Iago. 2024 é o modelo Ricardo III. Então, o Ricardo III começa a peça. Acabou a Guerra das Duas Rosas. A família York derrotou a família Lancaster. O Ricardo III era da família York. O rei dele, o irmão dele, o Eduardo, agora é rei. E o outro irmão, o George, está na linha de sucessão, ele é o terceiro irmão. Mas ele tem um problema. Ele é coxo. Um braço é maior do que o outro. Tem uma corcunda pronunciada e as feições não são exatamente harmônicas, ou seja, ele é muito feio. Então, primeiro ato, primeira cena. Ricardo III, com dificuldade, entra no palco. E diz então, que agora o sol de York iluminará a todos, o inverno do nosso descontentamento acabou, agora será o verão da festa da celebração. A família chegou ao poder. E ele diz, as armas se transformaram em jogos de sedução. Ele diz, mas eu, nascido antes do tempo, apenas feito pela metade lançado no mundo, eu não nasci para ser um sedutor. O que fazer nessa situação de festa? Então ele diz, se você me perdoar, eu vou dizer 5 linhas em inglês, tá bom? Tudo. Sem nenhum pedantismo. Só pra gente, porque o Shakespeare é o Shakespeare. Ele fala, o que eu vou fazer? Ele fala, I am determined to prove a villain. Estou decidido a mostrar um vilão. Aí ele diz o que ele fará para tomar o poder. E você não vai acreditar. Você vai escutar o Ricardo III, você vai fechar os olhos e você vai dizer, mas é o Bolsonaro, mas é o Milley, mas é o Trump. Mas ele diz assim, deixa eu ver se eu lembro, eu vou lembrar. Ele fala assim, plots have allayed, inductions dangerous, by drunken prophecies, libels and dreams, to set my brother and the king in deadly hate, the one against the other. Lindo, né? Então ele fala assim, olha, plots have allayed, tramas urdir, induções perigosas, conjecturas perigosas, por meio de profecias ébrias. E o de profecias ébrias é lindo, não é? Por meio de profecias ébrias. É o que eles fazem. É maravilhoso, não é? De profecias ébrias, ilusões e fantasias, eu desejo colocar em ódio mortal o meu irmão e o rei. Olha, tramas urdir e profecias ébrias, teorias conspiratórias. Conjecturas perigosas, ilusões e invectivas, fake news. Como é que o Ricardo III pretende chegar ao poder? Produzindo caos, através da disseminação de desinformação. Com que objetivo? To set in deadly hate. Para estabelecer um ódio mortal. Aí pouco importa entre quem. Uma vez que você tem o ódio como mecanismo de interação social, nós vivemos o caos que vivemos hoje. Então você poderia dizer que o Trump é shakespeariano? Sem sabê-lo. Mas ele já colocou uma coroa de rei na cabeça. É isso. O Trump é o Ricardo III. O Bolsonaro é Ricardo III. Ou seja, não se trata mais do modelo Iago. Agora é o modelo Ricardo III. Porque tudo que eles fazem, todas as vilanias que eles praticam, eles não somente anunciaram, como delas, das vilanias, eles se orgulham, Hilde. É a vilania ostentação. É isso. Agora, nota ao pé de página. No teatro shakespeariano, o Ricardo III fica pouco tempo no poder. E o Trump parece que vai ficar também, pelo andar da carruagem. Olha, né? Mas interessante que na América nós estamos já está havendo reação, e essa reação, na maioria das vezes, parte das mulheres. É uma senadora Warren,
é a senadora mais ativa desde o princípio. É a governadora do Maine, que disse que vai se confrontar com ele na corte, porque ele disse que a Justiça Federal sou eu, ele, né? E mais as militantes, mulheres, que estão ativíssimas. Você tem paralelo na literatura? Lisístrata é o quê? Não, as mulheres. Que bela observação. É Antígona. Antígona, né? Que eu acho um personagem tão notável, tão absolutamente extraordinário. A peça da Antígona. Que ela quer enterrar o irmão. O irmão, de fato, que ele cometeu um crime. Ele se insurgiu contra a sua cidade-estado e ele tentou ajudar um exército inimigo a derrotar a sua cidade-estado. Portanto, é um crime e ela não nega. Ela não nega. Ela reconhece que o irmão fez é o Polinício Eteócles. Ela reconhece que a atitude do irmão não é correta. Mas ela diz para o Creonte, e, no entanto, temos as leis de sempre eternas, as leis da natureza. Eu não posso deixar o corpo do meu irmão para a intempérie, para ser devorado por animais selvagens. Na Ilíada, um dos momentos mais bonitos da Ilíada, que é profundamente humano, e que é um sentimento que nós teríamos quando Heitor é morto por Aquiles, Heitor que era o grande guerreiro dos troianos, Heitor é morto por Aquiles, e o pai de Heitor, Príamo, se humilha, vai até a tenda de Aquiles, e se humilha de todas as formas possíveis e pede, mas eu quero enterrar meu filho, não posso deixá-lo exposto. Então, Antígona, eu acho que é um modelo belíssimo, e não é necessário, quer dizer, então Antígona é com o irmão, não é necessário que seja com o irmão, pode ser com o filho, pode ser com uma filha, pode ser com um companheiro, mas a ideia é fundamental, mas isso só as mulheres são capazes. Isso é uma coisa curiosa. Assim como tem uma juíza também que contestou os decretos dele. Então é muito interessante. A coragem das mulheres, eu acho que isso tem muito a ver com a maternidade. Eu acho que a coragem que as mulheres demonstram em algumas ocasiões, nós homens não temos. E aqui no Brasil, nós devemos muito às mulheres. Na campanha de 2018, embora o Bolsonaro tenha triunfado, o movimento de maior contestação do Bolsonaro veio das mulheres, ele não. Agora, quando teve esse projeto de lei absurdo, que era contrário ao uso legal do aborto em situações de violência, de estupro, a reação das mulheres, incluindo mulheres evangélicas, é que foi rigorosamente fundamental para que aquele projeto de lei fosse literalmente deixado de lado. Então, e não só no Brasil. Então, é muito interessante isso. Mesmo essa semana, não sei se esse programa vai essa semana ou semana que vem, mas essa semana na demissão da ministra Nízia, a reação das mulheres das redes sociais foi muito importante. Foi, sim. Que elas não tiveram quando a Ana Moser foi demitida. Mas é porque elas tiraram o atraso com a Nízia. Elas perceberam a força da reação conjunta. Você tem outros exemplos, além da Antígona, na literatura, que demonstre a força das mulheres unidas? A greve do século. Então, a greve do século. Lisístrata, né? Isso, claro. E as mulheres se unem. Se unem e não vão fazer sexo. Não mais. Enquanto essa guerra não acabar, não haverá mais. Não, sem dúvida. Isso é uma questão. É importante isso, não é? Não é? Muito importante. E é importante que a gente vai relendo a vida e a história da vida contemporânea. Isso é tão importante, não é, Ilja? A impressão que eu tenho é que a literatura hoje, a arte, é mais importante do que ela jamais foi. Isso parece um paradoxo. E a ciência também, a tecnologia. O pensamento crítico em geral. Mas por que eu digo a literatura? Porque o movimento contemporâneo é um movimento de escasseamento radical do tempo. Nós cada vez temos menos tempo de fruição, menos tempo de contemplação. Eu li há pouco tempo e assisti uma entrevista do Siddhartha Ribeiro, aquele neurocientista. Eu fiquei muito impactado pelo que ele disse. Ele deu uma entrevista para a BBC dizendo que uma espécie em extinção hoje é o sonho.
eu fiquei profundamente chocado, porque eu me dei conta que eu não me recordo mais dos meus sonhos há muito tempo. E, segundo ele, isso ocorre porque o sonho deixou de ser algo fundamental na vida da comunidade. Há algumas populações originais, algumas populações indígenas, que têm um momento fundamental em que todos se deitam juntos para sonhar coletivamente. E algumas decisões importantes do grupo, essas decisões são baseadas em sonhos. Mas está na Bíblia. José era um intérprete de sonhos, assim que ele se torna uma figura fundamental no reino do Egito. Sem a interpretação dos sonhos como forma fundamental de chegar ao inconsciente, o que seria da psicanálise. Então diz o Siddhartha Ribeiro que no mundo contemporâneo, em que nós temos um excesso de imagens, a imaginação começa a se contrair. Nós perdemos a dimensão onírica, nós perdemos contato com o sonho, porque diz ele, antes de dormir, a última vez que vemos o celular. Ao acordar, a primeira coisa que fazemos. Ele disse, não é possível mais recordar os sonhos. Eu fiquei tão impactado, Hilde, que eu decidi que agora, antes de dormir e ao acordar, eu não me permito mais ver o celular. E algo extraordinário aconteceu. Eu comecei a sonhar. Voltou a lembrar dos sonhos. Mas você sabe que esta semana está no ar uma entrevista que eu fiz aqui, nessa cadeira onde você está, com a maior especialista em medicina do sono. Que interessante. Uma das maiores no mundo. E a maior no nosso país, ela é da Unifesp, Universidade de São Paulo, né? Federal de São Paulo. Ela falou do sonho. E ela diz que o sonho você repete no sonho o seu dia. Falei até de uma terapia que eu fiz, escrevendo o sonho para depois decifrar. E não será porque o sonho foi desmistificado pela ciência que esse interesse em lembrar do seu sono diminuiu? É possível, mas eu tenho a impressão que a razão principal, mas estou pensando em voz alta, não sei a resposta. A influência do celular. Não do celular diretamente, mas é a forma pela qual nós hoje temos a fruição do tempo. Uma das razões pelas quais eu considero que a literatura hoje é mais importante do que jamais foi. E olha que o século XIX foi o século do romance. Então nós esquecemos, mas os séculos XVIII e XIX houve uma ocasião, uma circunstância rara. O único veículo de comunicação de massa efetivo nos séculos XVIII e XIX era o texto impresso. Era isso aqui, era livro. Era o texto impresso. Não havia nada para competir com o texto impresso. É só no final do século XIX que surge o rádio e o cinema. E começa o audiovisual. Os séculos XVIII e XIX as pessoas liam. E as pessoas liam para entender o mundo e a vida. Há uma passagem da Jane Austen, que ela fala assim, ela descreve o personagem, é lindo, Hilde. Ela descreve o personagem, ela diz assim, já tem 15 anos. Você guarda tudo? Mas o espírito, né? De o espírito. tanto. Assim, já tem 15 anos. E como fará para compreender o mundo? Ela já leu o seu tanto de Voltaire e enumera alguns autores e diz, mas, sobretudo, ela tem de cor o seu Shakespeare. Olha que bonito isso. Quer dizer, ter de cor o seu Shakespeare significa ter uma espécie de enciclopédia do humano, de reações, de horizontes existenciais. É muito bonito, não é essa ideia? É muito bonito, mas também é o tempo que você tem para usufruir da leitura. É isso. E para você realmente introjetar aquilo que você leu. Isso. Por isso que a literatura... E agora você não tem mais tempo. Mas por isso que a literatura hoje é mais importante do que nunca. Porque você tem que voltar a ter isso. Como eu sou professor de literatura, eu tenho direito a ser utópico. E eu tenho uma utopia, Hilde, de que um dia nós seremos um país de leitores literários. Porque num país de leitores literários, Bolsonaro algum jamais teria sido possível. Porque algo que a leitura literária faz, que é muito poderoso, e eu demorei a compreender. Mas será que é isso? A Itália é um país que lê muito. Aí não mais. Não mais. Não mais. Você tem toda razão. É importante estar dizendo. Eu não estou dizendo a literatura salva. Não é isso. Você tem toda razão. Os nazistas, eles eram eruditos, músicos, sabiam Goethe de cor, adoravam a complexa literatura romântica alemã, Wagner, durante a ópera. à noite. Durante o dia,
realizavam o massacre do Holocausto nos campos de concentração. Então, eu não estou dizendo que a literatura é arte-salvo. Não é uma perspectiva ingênua nesse sentido. É uma perspectiva mais antropológica. É pensar o seguinte: quando nós estamos lendo, imersos na leitura, sem que isso seja um processo consciente, é muito importante que não seja consciente. Quando nós estamos lendo Madame Bovary, nenhum de nós é uma francesa do século XIX. Nenhum de nós é uma francesa do interior da França do século XIX. Mas todos nós compreendemos profundamente o desejo da Emma de ir a Paris. Todos nós ficamos com raiva da mediocridade daquele marido, aquele Charles, aquele médico. Ela tudo faz para que o médico seja um médico brilhante, assim um dia ela chegue a Paris. Mas ele é medíocre. Ele, na pequena cidade de Yonville, ele é menos importante que o boticário, o Monsieur Homais. Quando as pessoas estão doentes, deixam de procurar o médico, vão procurar o boticário. Tão medíocre que é o Charles. A Emma não tem alternativa, ela tem 2 amantes. É até pouco, dado o marido que ela tinha. E no proporcional. E no final do romance, quando ela se suicida, é uma declaração de amor à vida. É uma declaração de amor à vida que ela sabe que jamais terá, mas ela não aceita aquela vida medíocre. Então, ao ler Madame Bovary, ou Dom Casmurro, ou A Hora da Estrela, nenhum de nós é a Macabeia. Nenhum de nós é uma nordestina semi-analfabeta que não consegue nem digitar e cujo único contato com a cultura é escutar o tic-tac da rádio relógio. Mas lendo A Hora da Estrela, nós partilhamos exatamente do drama do narrador, o Rodrigo S.M. Como é que nós vamos nos relacionar profundamente com esta pessoa? Então, a literatura produz algo muito importante, Hilde. É que literatura é antropologia radical. Isto é, se o que a antropologia nos ensinou é relativizar a nossa cultura e apreciar a alteridade, a literatura faz isso desde que o mundo é mundo. Porque a literatura, em última instância, é a capacidade humana de narrar-se, narrar o mundo, imaginar. Então a literatura abre os nossos horizontes e permite que nós vivamos o que de outra forma nós jamais seríamos capazes de fazer. No mundo de hoje, que é um mundo de bolhas, de ódio, de impossibilidade de aceitar o outro, de espelhamento constante, de desejar que tudo seja igual a mim, a literatura hoje é um valor fundamental do ser humano. Nós precisamos muito tornar a leitura literária uma experiência ampla para todo o país. Ô, João César, você vê que, na verdade, como você bem está falando, a cultura está reagindo. Ela está fazendo um contraponto forte a esse obscurantismo, à ignorância, a essa canalice. Né? Mas isso aí, vamos partir para a faixa de falta de conhecimento. Né? Então, você vê os teatros. Os teatros estão cheios. Há muitos anos isso não acontece. Os artistas estão promovendo montagens como há muito tempo não aconteceu, apesar de serem restritas a pequenos elencos. Né? Então, eu acho que... Mas a música ainda não atentou para esse momento. O que é que você acha? A música popular. Que interessante. A da música popular? Uau! Olha, a música... Tem algo sintomático no Brasil em relação a isso, que é bastante sintomático, e que acontece a partir de um certo momento em que é uma deriva conservadora na vida brasileira, na mentalidade, e que é mais ou menos paralela ao avanço da música sertaneja. Aqui nada contra a música sertaneja. Não. Mas é um fato concreto. Mas o avanço da música sertaneja, isso é um ponto importante, Hilde. Não é um avanço espontâneo, isso é bem importante. É um avanço produzido. Produzido. Pelas verbas das prefeituras. Verbas das prefeituras, grandes empresários do agro que investem em duplas, que compram espaços, que compram rádios. Então, é um fenômeno bastante complexo. Mas vamos falar um pouco do Ainda Estou Aqui? Vamos. Porque isso tem uma coisa muito importante para compreender. E que eu acho que eu finalmente entendi. Porque, geralmente, quando eu acompanho muito a minha porção masoquista ou a minha contribuição para a polis brasileira. Eu sigo os influencers de extrema-direita. Então, eu sigo todos.
Uhum. Eu, inclusive, participo de grupos bolsonaristas de WhatsApp, Telegram, incógnito, claro, nunca digo nada. Porque é importante compreender a articulação do discurso. Se eu dou alguma contribuição ao debate público, em nenhuma circunstância é como sociólogo, cientista político ou filósofo, há pessoas 50 vezes mais competentes do que eu. Como escritor e professor de literatura, eu tento compreender a articulação do discurso. Eu acho que muitas vezes é o que falta realmente compreender o que está por trás do que está acontecendo agora. Então, por que o Ainda Estou Aqui produziu tanto ódio? Essa agressão abjeta que o Marcelo Rubens Paiva sofreu num bloco de carnaval que celebrava o êxito nacional e internacional. Já passou de 4 milhões de pessoas que assistiram o filme, é excepcional. Hilde, Ainda Estou Aqui é o Brasil nunca mais do século XXI. Eu vi isso. Porque em 1985, quando o Brasil Nunca Mais foi lançado... Brasil Nunca Mais, um livro sobre a coordenação de Dom Evaristo Arnes, Dom Paulo Evaristo Arnes, e que reproduzia trechos de processos do Superior Tribunal Militar. Né? Isso. São denúncias, não eram denúncias, mas eram revelações dos próprios opressores, dos próprios torturadores. Isso. Fala do livro. É isso. É um caso único mundial, que não é estudado nas universidades de todo o mundo, porque é um caso brasileiro. Porque, geralmente, quando se denuncia a tortura, é um sobrevivente ou é um relatório de uma organização não governamental. No caso do Brasil Nunca Mais, foi um efeito inesperado da lei da anistia, que podemos falar sobre ela também, porque a lei da anistia é uma aberração, mas não importa. A lei da anistia, que blindou os militares, efetivamente anistiou presos políticos e exilados. Para que os advogados dos presos políticos pudessem solicitar o benefício da anistia, eles precisaram ter acesso aos processos. Onde estavam os processos? No Superior Tribunal Militar. Eles foram a Brasília. Quando um advogado abriu o processo, o queixo caiu, porque os militares transcreveram, instruíram os processos com todas as referências às torturas. Quem lê o Brasil Nunca Mais não está lendo o texto de uma ONG de esquerda, não está lendo o relato de um Paulo Freireano, está lendo o texto escrito por oficiais militares. Então, o primeiro capítulo do Brasil Nunca Mais, eu nunca esqueci, eu li quando saiu, eu tinha 20 anos, eu nunca esqueci. É o capítulo que fala dos presos cobaias. Como a tortura tornou-se uma prática sistemática utilizada contra todos, não apenas contra os que aderiram à luta armada, contra todos. Era preciso, e olha o terrível que eu vou dizer agora, era preciso formar as gerações mais jovens de oficiais para que aprendessem a torturar. Como é que você ensina alguém a torturar? Ora, eles tiravam os presos políticos das celas, levavam para um auditório e torturavam o preso político diante de todos para que os outros aprendessem. Eram aulas práticas.